Abre comigo as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 6. Se podem estar de pé, por favor, assim eu faço. Capítulo 6 de Atos. Verso de número 3. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Samuel. Prazer estar te conhecendo aqui pessoalmente. Já nos falamos algumas vezes, mas ainda não nos conhecemos. Deus abençoe o pastor presidente do grupo de jovens. Deus continue te abençoando. Deus continue te dando sabedoria para administrar e te enchendo de graça. Atos capítulo 6, verso 3 está escrito assim: escolhei, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta tarefa. Põe a mão no ombro do seu irmão. Eu quero orar com você, que você ore com o seu irmão que está do seu lado. Tiago 5,16, orai-nos pelos outros. Ore pelo seu irmão nesta hora e ele vai estar orando pela sua vida. Comece a orar. Deus Todo-Poderoso, te adoramos na beleza da tua santidade. Continue ministrando, Senhor, na nossa vida. Teu clima espiritual, Senhor, de adoração. Continua, Senhor, que essa atmosfera de unção e de graça, que esses céus continuem abertos sobre este lugar, sobre o Porto, sobre a Vila Nova de Gaia. Senhor, que os céus continuem abertos. Este lugar é teu, este povo é teu, Senhor. Oh, aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Enche este lugar com a tua presença. Enche o nosso coração com o teu poder. Aonde houver um coração aqui que se encontra ainda triste, angustiado, alegre este coração agora. Alegre este coração agora, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus, tu és bom, Jesus. Podeis tomar assento, meus queridos, em nome de Jesus. Ouça um pouco de Bíblia antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Vamos ver o que aconteceu antes de chegar aqui. Quem ama a palavra, diga amém. A Bíblia diz: o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, um dos profetas maiores, ele profetizou no capítulo 7 e no verso 14. Ele disse: este sinal vos dará o Senhor, e a virgem conceberá e dará luz, e o seu nome será chamado Emanuel. Ainda no capítulo 9, no verso 6, o profeta Isaías, ele continuou profetizando a vinda do Messias, e ele dizendo: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse profeta cheio de Deus profetizou, mas o seu tempo se passou, dormiu no Senhor, mas a profecia ainda continuava viva. E nós vemos no capítulo 1 de Mateus o cumprimento dessa promessa. Nós vemos o Senhor fazendo com que Maria ficasse cheia do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo cobriu Maria, e o que estava sendo gerado dentro dela, como disse o anjo Gabriel a Maria: salve e agraciada, bendita és tu dentre as mulheres,
porque foste escolhida para dar à luz a Jesus, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vemos que quando Maria recebe esta mensagem do anjo, o Espírito de Deus vem sobre Maria e ela fica gestante, dentro dela já está Jesus. E nós vemos que quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele queria deixá-la, porque não queria manchar a reputação dos mesmos. E nós vemos que no coração de José, somente no seu propósito em deixá-la, no sonho o anjo do Senhor aparece a José, dizendo: não deixe a Maria, não hesite em recebê-la como sua esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo, e está cumprindo o que o profeta diz: e a virgem conceberá e dará luz, e o nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vemos que lá em Belém nasceu o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Levante a sua mão e diga: Deus conosco. Deus conosco. Ele cresceu e nós vemos 30 anos. Não se diz a Bíblia o que aconteceu, mas nós vemos em 3 anos e meio o ministério de Jesus, acontecendo milagres, mortos ressuscitando, enfermos sendo curados. E ele separou 12 homens, chamou-os pelos nomes e lhes deu poder e autoridade. E nós vemos que depois disso ele está celebrando a última ceia com os seus discípulos. Ele disse: aquele que mete a mão comigo no prato há de me trair. Judas estava ali, ele sabia que era ele. Jesus se retira para o Getsemane com Pedro, Tiago e João para orar. Enquanto Jesus está orando, ele começa a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. O traidor chega no Getsemane e ainda lhe dá um beijo na face. Jesus é levado então pelos soldados, uma cruz é colocada nos seus ombros, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi levado para o alto do Gólgota, o lugar da caveira, se cumprindo o que está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio com uma missão, e a missão agora estava se cumprindo. Ele estava indo para o alto do Gólgota, e agora no meio de 2 ladrões ele é crucificado, ele é colocado. Ele estava ali com os braços pregados, com as suas mãos pregadas sobre a cruz, e a primeira palavra que sai da sua boca enquanto ele está na cruz foi palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra que sai da boca de Jesus foi palavra de salvação. Foi quando o ladrão da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Nós vemos que depois desse sacrifício de Jesus, esse sacrifício vicário, o sangue derramado na cruz do Calvário, nós vemos que ele então morreu, o seu corpo envolto no lençol, e ele é levado para uma sepultura. Enquanto lá em Belém de Judá, ele é Deus conosco, no alto daquele monte, na caveira, ele é Deus por nós. Diga comigo: Deus por nós. Ele disse aos seus discípulos, quando estava ainda com vida, que eles receberiam o Espírito Santo. E ele disse: ficai em Jerusalém,
sejai-vos revestidos de poder. Jesus então morre, vai para a sepultura, no terceiro dia ressuscita, aparece aos discípulos e disse: paz seja convosco. E disse para eles: recebei o Espírito Santo. E nós vemos então que Jesus sobe ao Pai e agora intercede ao Pai que envie o Consolador. E no capítulo 1, no verso 8 de Atos, nós vemos o que está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Nós vemos então lá em Jerusalém, numa festa que era muito comemorada entre os judeus, que era a festa do Pentecoste. Judeus de todas as localidades se concentraram em Jerusalém. E agora no cenáculo todos estavam aguardando a promessa. Uns suplicavam, clamavam ao Senhor. E no capítulo 2 de Atos que diz: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e houve-se línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. E no verso 4 de Atos 2 está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Lá em Belém, Ele é Deus conosco. No alto do Gólgota, Ele é Deus por nós. E lá no livro de Atos, a partir do capítulo 2, nós vemos o Espírito sendo derramado. E Pedro então, tomando a palavra, disse: aconteceu hoje o que o profeta Joel profetizou, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. Diga comigo: Deus em nós, Deus em nós. A partir do momento em que o Espírito de Deus foi derramado no cenáculo, houve um grande avivamento. A igreja começou a se espalhar, o número de crentes começava a aumentar. E nós vemos Pedro, aquele impossível, temperamental, afoito, que não tinha antes o seu temperamento dominado pelo Espírito Santo. Agora esse Pedro começa a pregar no capítulo 2, cheio do Espírito Santo, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Esse Pedro agora cheio do Espírito Santo, no capítulo 3, ele indo para o templo chamado Formosa, na oração à nona, às 3 da tarde, eles estavam indo orar. E diz a Bíblia que era trazido todos os dias um coxo, e era colocado à porta do templo para pedir esmola aos que passassem por ali. E esse coxo levantou as mãos, esperando de receber de Pedro e João alguma coisa. E Pedro disse: olha para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Oh, aleluia! Aquele paralítico levantou, firmou os tornozelos com a ajuda de Pedro, e ele agora consegue ficar de pé. Ele não consegue só ficar em pé, ele começa a saltar, não fica fora do templo, ele entra no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A igreja começa a passar por algumas perseguições no capítulo 4, porque quando o Espírito de Deus vem, enche o homem e começa a usá-lo, então o inimigo começa a armar estratégias para tentar parar e impedir o crescimento e o mover do Espírito. Mas quando Deus quer agir, não tem prisão que para, não tem corrente que não tem nada que pode parar alguém que está cheio do Espírito. No capítulo 4, no verso 31, diz que eles oraram, e no lugar onde eles oravam, tremia. E no verso 33 está dizendo que todos estavam cheios da abundante graça. Diga comigo: abundante graça. Oh, aleluia. No capítulo 5, esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse para Ananias:
para Safira que mentiram sobre a propriedade, e eles morreram ali, porque mentiram diante do Espírito Santo. Pedro, aonde passava, as pessoas eram transportadas para o meio das ruas, para que aonde Pedro passasse, a sombra pudesse curar. Mas não era Pedro, não era sombra, era a glória de Deus que exalava. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele pega isso como referencial para a sua vida. Ele não usa a unção, ele não usa o dom, ele não usa da autoridade para se autopromover. Você não vê Pedro bater na mão dizendo: você viu como eu estou cheio? Eu estou cheio do Espírito Santo. Aonde eu passo as pessoas são curadas, aonde eu passo as pessoas são restauradas. Pedro não faz isso, porque ele dizia que realmente não era ele, mas era de Deus. Levante a sua mão aí, transfere a glória para Deus, transfere a honra para Deus. Tudo é Ele quem faz. E no meio desse movimento do Espírito, nós vemos que a obra foi crescendo. Pregadores, intercessores, homens, os apóstolos que estavam comissionados para essa importante obra, eles dedicaram tempo na pregação e na oração. E diz a Bíblia que como foi crescendo, então teve que ser delegada autoridade por causa de murmurações. Começaram a dizer que eles estavam deixando de servir as mesas, deixar de ir visitar as viúvas, deixar de servir algumas situações. E eles então fizeram uma reunião e disseram: nós não vamos parar de pregar, não vamos parar de orar, vamos delegar autoridade, vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo para este importante negócio. Levanta a mão direita, deixa eu ministrar sobre a sua vida. Tudo que você faz para Deus é importante, seja na portaria, seja zelando, é importante para Deus o que você está fazendo. E se para servir a igreja, se para servir ao próximo, tem que ser cheio do Espírito Santo, então seja cheio nesta noite, seja cheio nesta noite, seja cheio nesta noite. Oh! Dentre os 7 que foram separados para servir, diga comigo: eu fui separado. Para servir. Hoje nós vemos tantos títulos, meus nobres. É apóstolo, é bispo, reverendo, é querubim, é serafim, é tanta coisa que muita gente já não quer ser chamado simplesmente pastor. Mas eles se esquecem que quanto mais é dado, mais lhe é sobrado. E não é título somente para se colocar na redoma, ficar intocável, o insepulcro, não me toque, me deixe quieto, não me ligue, eu tenho uma secretária. Não! Quanto mais Deus dá, mais é para servir. Quanto mais Deus te enche, Ele está te enchendo com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Ele está te enchendo para você esvaziar com alguém, Ele está te enchendo para você ministrar por alguém, Ele está te enchendo para você servir. Oh, Ele pode te encher nessa noite? Vou te perguntar de novo: Ele pode te encher nessa noite? Se Ele te enche com um propósito. Por que que Estevão foi separado? Por que que Estevão foi cheio? Foi para um propósito. Aleluia. Não foi simplesmente para andar dizendo: eu estou cheio, e na prática não demonstrasse isso. Nós vemos então alguns exemplos de Estevão cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você vai sair daqui hoje tão cheio do Espírito Santo, desde onde o Espírito de Deus está nos enchendo. E Paulo disse: não embriagueis com vinho. Ele disse isso em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, cantando, salmodiando. Aleluia. Aí está o segredo para se encher: falando dentre vós. Aleluia. O que você anda falando por aí? Entre os irmãos, entre as pessoas. Qual é o teu assunto? O que sai da sua boca? A Bíblia diz em Provérbios
a morte e a vida estão na língua, e quem ama comerá do seu fruto. O que você anda falando entre os grupinhos, entre as pessoas? O que entra no seu ouvido é que te faz ser cheio ou que te faz ficar vazio de Deus. Quando você está entre irmãos e começa a falar das coisas de Deus e a testemunhar as coisas importantes que Deus faz, você começa a se encher. E quando você está perto de pessoas que só falam em desgraça, em miséria, de pastor, contra a igreja, contra isso, contra aquilo, você se esvazia. O que você anda falando? O que sai da sua boca? Outra coisa que é importante, mais abaixo que Paulo disse: suplicando, dando ações de graças em todo o tempo. Sabe o que é isso? A adoração, ela enche você do Espírito Santo. Diga comigo: adoração. Quando você adora o Espírito de Deus, ele vem. Adoração com toda a sua alma. Você não vai sair daqui vazio. O Senhor te encherá através da adoração. Então aproveita que eu estou dizendo sobre a adoração. Levante as suas mãos para os céus e diga palavras que elogiam a Ele. Diga palavras que o adorem. Diga coisas que, aleluia, que os céus gostam de ouvir. Você não pode estar vazio de Deus. Você tem que estar cheio. É um perigo muito grande uma pessoa estar vazia. Você já viu um lote vazio? Os irmãos sabem o que é um lote? Quem sabe o que é um lote? Só uma pessoa? Como é que se fala aqui em Portugal? Terreno. Terreno. Um terreno que está vazio. Ele não tem placa, o dono não está por perto, está vazio e corre o risco de ser invadido. Sim ou não? Sim. Nós vimos tantos terrenos aí de pessoas que deixaram de lado porque estava vazio, não estavam cuidando, invadiram o terreno. A Bíblia diz que quando viemos a Jesus, os demônios saem da nossa vida. Ele tem que abandonar a casa. Mas não basta somente vir a Jesus, vir à igreja e dizer: eu aceitei Jesus. Você tem que encher essa casa com a presença de Deus. Porque ele vai e fica vagando. E ele disse: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele tinha você como propriedade, como casa dele. E se ele volta novamente, você está vazio, ele vai fazer o quê? Invadir, e ainda vai trazer coisas piores para a sua vida. Diga: a minha vida não pode estar vazia, tem que estar ocupada, tem que estar cheia da presença de Deus. Um terreno que está vazio, ele fica cheio de lixo. Os vizinhos que tem ali perto começam a jogar lixo, entulho, restos de comida. Uma pessoa que está vazia de Deus, ela fica cheia de coisas que não prestam. Está vazia, fica cheia do lixo que nós chamamos no mundo espiritual de pecado. É por isso que você tem que preencher esse terreno, tem que cuidar desse terreno. Você tem que colocar um alvo estabelecido. Eu quero é Deus, eu quero mexer de Deus. A minha casa é de Deus, esse terreno é do Senhor. E você tem que então colocar tudo para fora e não permitir que a sua casa fique
bem vazia para depois ervas crescerem, matos crescerem e outras coisas mais virem de sujeira sobre a sua vida. Diga: eu tenho a minha casa cheia, está tomada pela presença de Deus. Quantos aqui podem dizer que você está ocupado? Esta casa está ocupada, que a sua mente está ocupada com o quê? Com as coisas de Deus. Orar, jejuar, ir para a igreja, ser cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia, participar de escola bíblica dominical, participar do culto de Santa Ceia. Isso vai te enchendo, vai te aproximando de Deus, e você já não é uma pessoa comum, você já não é uma pessoa que não faz nenhuma diferença. Nós vemos que quem está cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar parado. Diga comigo: eu tenho o Espírito de Deus, e ele se movimenta em mim, se movimenta através de mim. Aleluia. Nós vemos no capítulo 1 de Gênesis que o Espírito de Deus se movia. E sempre que vamos vendo a ação do Espírito, ele não está parado, ele está movimentando, ele está curando, está salvando, está libertando, está restaurando. Eu quero dizer que quem tem o Espírito de Deus, ele não consegue ficar parado vendo as coisas acontecerem. Ele não fica de braços cruzados esperando só o pastor fazer. Ele quer fazer alguma coisa, limpar a igreja, participar de alguma coisa, mesmo que seja na porta, que seja cuidar de criança. O Senhor começa a te impulsionar para evangelizar alguém, para trazer alguém para a igreja. Você não vai ficar parado quando você tem essa experiência real com o Espírito Santo. Ei, saia daqui hoje com experiências com Ele. Você não vai ficar um lustramóvel no banco, você não vai ficar membro de cadeira, você não vai ficar uma pessoa parasita no tempo. O Senhor quer que você se movimente, deixa o Espírito de Deus te mover. Ele quer mover na sua vida, Ele quer mover no seu coração, Ele quer mover na sua alma, Ele quer mover dentro de você para que você ganhe almas para Ele. Estevão foi cheio do Espírito Santo. E alguém que é cheio do Espírito Santo, ele está cheio de fé. Diga comigo: cheio de fé. Cheio de fé. Alguém que bate a mão no peito e diz: eu estou cheio do Espírito Santo, mas na segunda-feira ele já não lembra de mais nada que foi ministrado no culto de domingo, e ele perde totalmente o equilíbrio, ele perde totalmente o alvo. Quando tem um problema, quando tem a necessidade, ele fala contra Deus, ele fala contra a palavra, ele fala contra a igreja. Isso é falta de fé. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem fé para vencer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Porque João disse: esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não precisa de alguém estar contigo 24 horas orando por você, orando na sua casa, orando pelo seu matrimônio, orando pelos seus filhos. Uma ajuda é bem-vinda, mas você não vai ter alguém 24 horas com você para poder te auxiliar nisso. É o poder da fé que vai fazer com que você vença as batalhas, que vai fazer com que você vença as crises. Quem está cheio do Espírito Santo está como Estevão, que está dizendo no verso de número 5: cheio de fé e do Espírito Santo. Respira fundo e diga: eu tenho o dom da fé. Eu recebo o dom da fé na minha vida. Se você não tem, receba o dom da fé. Receba esse fruto do Espírito que se chama fé. Deixa o Espírito de Deus produzir a fé. Quem está cheio do Espírito, ele está cheio de graça e de poder. É o que diz lá em Atos 8: recebereis sobre vós a virtude, o poder do Espírito Santo. E sabe o que Estevão fazia com esse poder? Milagres, prodígios, maravilhas. Isso são dons de poder.
demônio, irmão? Porque ele está cheio do poder de Deus. Você não tem que ter medo de manifestar o demônio perto de você. Se manifestou, expulsa no nome de Jesus, vai embora logo, porque a presença de Deus na sua vida te traz poder. Se alguém chegar perto de você e dizer: ei, ore por mim, eu estou doente, expulsa aqui a enfermidade, você pode levantar a mão e expulsar a enfermidade, porque quem tem o Espírito de Deus tem o poder sobre a enfermidade. Ei, você não está compreendendo? Eu vou te explicar. O Senhor está te enchendo hoje de poder, de poder, de poder. Esta nação vai se render a Cristo com o poder do Espírito. Paulo diz: eu não fui a voz com palavras persuasivas, mas em demonstração de poder, de poder, de poder. Estevão estava cheio de sabedoria. Eles não podiam resistir a Estevão, porque queriam competir com ele, mas não puderam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Quem está cheio do Espírito está cheio de sabedoria. Aleluia. Respira fundo e diga: cheio de sabedoria. O Senhor hoje está te dando sabedoria para administrar a sua vida espiritual. Você não vai ser levado por ventos de doutrinas, de demônios enganosas, que está fazendo pessoas perderem o rumo da sua vida espiritual, porque o Senhor hoje está te dando sabedoria. A Bíblia não é para ser discutida, a Bíblia é para ser entendida e pregada. Você não vai ficar por aí discutindo Bíblia, você vai falar do que está escrito lá. E quem convence é o Espírito, quem convence é o Espírito, quem convence é o Espírito. Eu estou vendo você ganhando muita alma para Jesus, porque quem ganhou a alma sábio é. Receba a sabedoria para ganhar alma, receba a sabedoria. O Senhor apareceu a Salomão e disse: pede o que você quer. E ele disse: eu quero sabedoria. E lá no livro de Efésios 3:20 está dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que você pede, do que você pensa. Então, se você está pedindo a Deus sabedoria, Ele vai lhe dar sabedoria e vai lhe dar muito mais, muito mais, muito mais. Receba sabedoria, receba sabedoria, receba sabedoria, receba sabedoria. Sabedoria para administrar sua casa, sabedoria para administrar seu casamento, sabedoria para administrar seu ministério, sabedoria para administrar suas finanças, sabedoria para falar com pessoas, sabedoria para contagiá-las do poder do Espírito. Quando Estevão estava com esse movimento todo do Espírito, curando com poder, pregando com sabedoria, cheio de fé, os inimigos se levantam com fúria, e agora levantam calúnia contra Estevão, e ele é levado para ser apedrejado. E diz a Bíblia que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele levanta os olhos para o céu, e ele disse: eu vejo os céus abertos. Ele viu o que? Os céus abertos. E ele pôde ver no meio de tanta coisa, poderia estar doendo a carne, mas os olhos dele estavam vendo a glória de Deus. Poderia estar o sangue ali agora escorrendo, mas a visão dele era para a glória de Deus. Entenda o que eu vou lhe dizer agora. Quem está cheio do Espírito, ele está cheio das visões do céu, visão das coisas espirituais. Ele não tem só visão terrena, ele tem visão das coisas espirituais. Mesmo em meio à perseguição, ele consegue ver Deus me abençoando. Mesmo no meio da prova, ele consegue ver o céu aberto. Mesmo diante de tantas tribulações e aflições e perseguições, ele olha para o céu e ele pode ver a glória de Deus, a glória de Deus. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você pode contemplar no meio de tanta crise, no meio de tanta aflição, de tanta tribulação? O que você consegue ver? Olha para o céu. Olha para o
divisões de Deus, das coisas espirituais, novos projetos, novos sonhos, novas visões estão surgindo na sua vida. Receba no nome de Jesus. Você não vai ficar com a visão tapada. Você não é cego espiritualmente. As coisas desta vida não vão deixar você cego. Estevão, cheio do Espírito Santo, estava cheio de amor. Diga comigo, cheio de amor. Cheio de amor. O Espírito de Deus não vai atuar e não vai habitar uma pessoa que está cheia de ódio, ressentimentos. Não adianta você pular, gritar, cair, profetizar, falar língua estranha aqui e você está cheio de ódio, cheio de rancor. Isso não é evidência de ter o Espírito de Deus. A evidência de estar cheio é amar quem não merece ser amado, é perdoar quem não merece ser perdoado. Estevão, quando estava ali, ele estava dizendo, de joelhos dobrados: Senhor, não lhes imputes este pecado. Só alguém cheio de amor consegue liberar perdão quando está recebendo pedradas, caluniado, morrendo. A sua moral estava embaixo, mas ainda assim ele estava liberando perdão. Alguém aqui pode nesta noite liberar perdão? Só consegue liberar perdão alguém que está cheio do Espírito Santo. Essa conferência é seja cheio. Então você vai sair tão cheio que você vai conseguir liberar perdão. Mas não é perdão qualquer, não é coisinha de picuinha, não é coisinhas poucas, não. Cheio do Espírito Santo. Alguém consegue liberar perdão para quem tirou a vida do filho? Cheio do Espírito Santo, alguém consegue liberar perdão para aquele que violentou? Cheio do Espírito Santo, o marido consegue liberar perdão para a mulher que traiu. Cheio do Espírito Santo, o homem consegue liberar perdão para a mulher. Cheio do Espírito Santo, você começa a ter abundante graça. Aleluia. Graça é um favor que não merecemos. Há pessoas que não merecem o seu perdão, não merecem o seu perdão, mas isso não é troca. Você não tem que amar quem te ama. Amar quem te dá presente é muito fácil. Abraçar quem está sorrindo para você e está te abençoando é bom. Agora você tem que amar quem não merece o seu amor. Isso já entra a ação do Espírito Santo. Põe a mão sobre o teu coração. A maior causa hoje de pessoas com problemas emocionais é a falta de perdão. Não libera perdão para os pais, não libera perdão para o relacionamento. Isso é coisa antiga. Não libera perdão para aquilo que se passou há 10, 20 anos atrás. É como se estivesse ainda no presente. Nesse dia que se denomina seja cheio, saia daqui dizendo: eu estou cheio de amor. Um amor incondicional. Não vai
Se é preciso me amar para eu retribuir o amor, mesmo não merecendo, eu vou amar, eu vou perdoar. Oh Espírito Santo, tu que enche os corações, tu que enche, tu que transforma. Assim como Estevão, Senhor, foi cheio do teu Espírito, cheio de fé, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio da visão, cheio do amor. Enche-nos nesta noite. A evidência, Senhor, de ser cheio do teu Espírito é isso. Nós queremos fazer a diferença. Vem, Espírito Santo. A obra é tu quem faz. Se põe sobre os seus pés, por favor. Eu quero convidar aqui à frente agora pessoas que querem preencher a sua casa. Encher a sua casa do Espírito Santo. Quero convidar aqui à frente pessoas que nesta noite você quer tomar uma decisão. Eu quero me entregar a Cristo. Eu quero ser cheio dele na minha vida. Eu quero amar quem não me ama. Eu quero perdoar quem não merece. Eu quero perguntar se nesta noite há alguém aqui que você quer fazer uma aliança com Deus. Dê um sinal com a sua mão. Só você que quer fazer uma aliança com Deus. Você que ainda não fez esta aliança. E você quer renunciar a alianças passadas. E quer fazer uma nova aliança com o Senhor. Só você que quer fazer essa aliança, levante a sua mão junto. Tem os dois jovens, chega aqui mais à frente. Glória a Deus. Não, minha querida, você passa só um pouquinho. Só um pouquinho. Chega mais perto. Tem alguém mais que você gostaria de entregar hoje a sua vida a Jesus? Dizendo a Ele, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu estou me entregando a Ti. Alguém que está aqui, que você está parado, distante do Evangelho, você quer hoje reconciliar com Jesus? Hoje é a oportunidade. Tem alguém? Você tem o sinal da sua mão, vamos orar pela sua vida. Como é que você se chama? Pedro. Vocês querem deixar o Espírito de Deus encher a vossa vida? Aleluia! Então esse é o primeiro passo. É reconhecer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e receber Ele no vosso coração. Você recebe Jesus? Levante as vossas mãos. Feche os vossos olhos. Pedro e o João. Quer entregar sua vida a Jesus, Senhor? Aleluia! Você está aceitando Jesus ou está reconciliando? Aceitando? Seja bem-vindo a esta família. Jesus te ama. E mais alguém? Você também já aceitou Jesus no início? Fica aqui, vamos orar pela sua vida de novo. Aleluia! Tem mais alguém que você gostaria de vir a Cristo? Enquanto você pensa, de repente tem mais alguém, não é um pouco. É maior. Que eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto.
eu te entrego a minha vida, o meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu reconheço que tu és Filho de Deus, ressuscitado. Preenche a minha vida. Eu quero ser cheio. Eu quero ser teu Deus. Em nome de Jesus. Jovens, abraça aqui. Aleluia! Oh, Deus! Ore com eles. Vamos orar com eles, jovens. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia! Oh, glória! Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tão assim. Ele te diz: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto e na minha glória. Aleluia! Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou me envergonhar os que te zombam. Vou te dar glória. Porque me queres tanto assim. Chorar. Eu perceber. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Levante as mãos para os céus, vamos buscar esse renovo do Espírito.